Olá, sejam todos bem-vindos. Sou a orientadora Ana Cláudia, eu ministro a aula de Relações Humanas no Instituto Mirite Campo Grande. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento interpessoal no trabalho. Relacionamento interpessoal é o reflexo do relacionamento intrapessoal. Eu vou explicar um pouquinho a relação e a diferença entre esses dois. O que é o relacionamento interpessoal? É a maneira como você se relaciona com as pessoas, a forma como você reage às pessoas, a forma como você interage com elas, suas emoções, ações, atitudes. Podemos ser no contexto familiar, escolar, de trabalho ou da comunidade. As relações interpessoais, ela não é só no trabalho, mas também é na questão, no contexto social, familiar, amoroso. Tudo isso também faz parte do relacionamento interpessoal. Bom, a primeira aula a gente vai falar um pouco sobre pontos negativos no relacionamento interpessoal. É importante vocês saberem que para a gente desenvolver o relacionamento interpessoal, a gente precisa, primeiro, não ouvir o outro, interromper o outro quando fala, tá? Isso é importante porque nem sempre nos ambientes de trabalho a gente não espera o outro a dar um feedback, falar em tom agressivo, impor suas ideias sem se preocupar com a ideia do outro, não compreender as outras pessoas, não se colocar no lugar do outro. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre o que é empatia, tá? Como melhorar as relações no ambiente de trabalho? Bom, aqui é uma imagem muito típica que acontece no mercado de trabalho, né? Da gente, como a gente se relaciona, no caso, ou o chefe com o funcionário, ou o funcionário com o colega de trabalho. Primeiro, conhecimento de si próprio. Para que a gente desenvolva bem o relacionamento interpessoal, a gente precisa primeiro ter um conhecimento de si próprio, tá? Compreender melhor como eu sou. Entender as minhas atitudes, meus comportamentos, meus sentimentos e principalmente meus objetivos. Dentro do mercado de trabalho, a gente precisa ter um foco. Por que eu estou ali? Qual é o meu papel? Qual é a minha função? E nunca se esquecer de como ter uma relação entre as pessoas. Os relacionamentos, eles são fundamentais no ambiente do trabalho. Bom, a empatia. Lembra do filme Se Eu Fosse Você? É bem isso. O que seria a empatia? A melhor compreensão do outro, se colocando no lugar, observando seu comportamento. Então, a empatia, é uma prática, tá? De se colocar no lugar do outro, compreender os sentimentos, suas emoções, no relacionamento com outras pessoas. No trabalho, a gente sempre tem que praticar, exercitar a empatia. Mas eu sempre escuto dos meus alunos, professora, a empatia é sempre a gente se colocar, até nos momentos difíceis de quando a pessoa me trata mal? Não. A empatia é se colocar no lugar do outro quando a gente tem um relacionamento com aquela pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, para vocês não esquecerem, ela sempre está relacionada ao comportamento, ao sentimento. Às vezes, você chega no seu serviço e você depara com o seu colega que está agressivo. A gente não entende o que está acontecendo com ele. Então, às vezes, é importante a gente se colocar no lugar dele também. Bom, trabalhar com bom humor. A figura que já diz tudo, né? Vou deixar bem claro para vocês que trabalhar com bom humor não como eu posso dizer, ser engraçadinho, fazer piadinhas, tá? Aqui nesse caso, trabalhar com bom humor no trabalho é muito, como posso dizer, pessoa bem-humorada. Um exemplo, o sorriso é um cartão de visita que mostra que você está disposto e aberto ao contato de outras pessoas. Então, quando eu chego no trabalho e estou sempre fechada, com cara amarrada, isso traz algo negativo para você e você não consegue se relacionar positivamente com as pessoas. E nesse caso, trabalhar com bom humor, no sentido de você ser otimista, acreditar nos seus potenciais, acreditar que às vezes você pode errar, mas você está disposta a consertar. Bom, aqui a figura diz tudo, né? Aceite as diferenças. Então, assim, um grande problema das relações é a gente aceitar a diferença do outro, né? Quando a gente aceita, quando eu falo da diferença do outro, aceitar a diferença do outro, é a gente procurar entender, né, da onde veio aquela pessoa, quais são seus valores, quais são suas culturas e que elas pensam diferente da gente.
Então, mais que às vezes a diferença, ela pode ser mudada também, pelo convívio que a gente tem, pelas relações que a gente convive. Ela muda também. Ofereça ajuda. Bom, a imagem também diz tudo, né? Se você perceber que um colega seu do trabalho, né, tá com dificuldade de entender o serviço, pode ajudá-lo, né? Mas ajudá-lo no sentido como? Não fazer todo o trabalho dele, mas oferecer ajuda é fazer a explicação, é você se colocar no lugar do outro às vezes. Isso ajuda muito. Então, assim, haja com os outros da mesma forma como você gostaria que agisse com você. Fique longe das fofocas. É importante essa parte porque nas relações, né, intrapessoais, a gente lida muito com pessoas que querem fazer fofoca. Nesse caso, não faça parte das conversas que fazem comentários maldosos com relação ao colega de trabalho. Eu sempre digo o seguinte, se as informações não forem ajudar, não passe adiante. Se você vê que aquela informação é negativa, toda informação é negativa com um colega de trabalho, não passa adiante. Se você passar adiante, isso vai já caracterizar uma fofoca. Saiba receber e dar feedback. Bom, reconhecer com humildade que é preciso melhorar em alguns aspectos. É muito importante e fundamental para crescermos. Então, assim, saber dar feedback também é habilidade difícil, pois poucos sabem como fazê-lo de forma assertiva e objetiva. Então, dar feedback é você dar um resultado do seu trabalho. Às vezes você precisa passar adiante as informações que você tem para o seu superior. O superior, ele vai cobrar de você. Se o superior cobrou uma tarefa, né, você tem que dar um feedback de como foi essa tarefa. Foi difícil? Teve dificuldade? Não atendeu esse propósito? Enfim, dar feedback é importantíssimo também no ambiente de trabalho. Bom, vou terminar por aqui e a gente vai iniciar a próxima aula, os 5 pilares do relacionamento pessoal.